tudo bem? Hoje vamos falar sobre como instalar o Windows e vamos utilizar uma máquina virtual, que é um meio fácil da gente aprender a instalar o Windows sem mexer no nosso computador. O processo que será feito aqui com máquina virtual é o mesmo processo que a gente fará para instalar no computador físico. A vantagem daqui é só eu utilizar uma máquina virtual no meu computador para que facilitar o meu trabalho. A gente já estudou um pouco sobre virtualização, mas vamos aprender isso. O que é virtualização? Tem vários tipos de virtualização, mas a virtualização, especificamente a definição, é você virtualizar algo, é você pegar algo que não é real e fazer com que ele trabalhe para você de forma como é um real. No nosso caso aqui, que nós vamos instalar o Windows em uma máquina virtual, nós vamos pegar uma máquina virtual que a gente chama de hospedeira, que vai hospedar, né? Que ela pode ter o sistema operacional Linux ou Windows instalado nela. Nós vamos abaixar um aplicativo, que é o software de virtualização, e vamos instalar o nosso Windows 10 como se essa máquina não tivesse nenhum sistema operacional e fosse pronto para instalar o Windows. Né? E aí a gente vai instalar o Windows 10 nessa máquina, fazer as configurações normais, utilizar o Windows 10 nessa máquina, e esse Windows 10 vai ser um Windows que a gente vai falar que é um sistema operacional Ghost, ou visitante. Né? Lembrando que toda vez que eu faço virtualização, nesse caso, para instalar dois sistemas operacionais, eu vou estar compartilhando o hardware entre duas máquinas, uma real e uma virtual. Então, a tendência é que a máquina fique lenta se ela não tiver uma capacidade especial para isso. Né? Bom, a virtualização é vantajosa? Vamos falar nisso primeiramente. Sim, existe vantagem e desvantagens de utilizar a virtualização. A vantagem nós já falamos que nós vamos compartilhar o nosso hardware com duas máquinas ou várias máquinas. Né? E qual que é a vantagem? Exatamente isso, é ter uma máquina, né, que vai me possibilitar centralizar todos os meus serviços, todos os meus aplicativos, né? Aí eu vou poder investir pesado nessa máquina e a administração dessa máquina também vai ficar centralizada. Bom, então a função da virtualização é o que? É fazer com que a máquina hospedeira, né, use máquinas virtuais, né, possibilita o uso de máquinas virtuais, e essas máquinas funcionam de forma independente. Uma máquina não tem acesso à outra, tá? Então, nessa virtualização, né, a gente vai fazer isso. A virtualização de hardware, cada máquina vai ter, virtual possui seu próprio hardware, como a gente quer, né, como se fosse isso. A virtualização independente que for, como se cada máquina possuísse aquele recurso que eu estou virtualizando em si. Então, os tipos de virtualização que a gente tem, eu tenho a virtualização de servidor, a virtualização de desktop, a virtualização de aplicação, a virtualização de rede e a virtualização de armazenamento. É, a definição da virtualização, então, o que é? É eu usar uma máquina virtual para executar algum tipo de aplicativo de acordo com essas virtualizações que eu tenho. Então, o que é a virtualização de servidor? É uma técnica que executa vários servidores dentro de uma mesma máquina Linux, uma máquina física. Então, é como se eu pegasse uma única máquina física e dividisse ela em várias máquinas virtuais, e essas máquinas, para o usuário externo, ela é transparente, não executa, é como se ele tivesse várias máquinas reais, mas na verdade eu tenho uma máquina única virtual e uma mesma máquina. O que é virtualização de desktop? É basicamente a mesma coisa da virtualização de servidor. Só que a virtualização de servidor eu vou virtualizar máquinas máquinas hardware, né? Vou virtualizar esse hardware para executar serviços de servidor. A virtualização desktop, eu vou pegar uma máquina desktop, virtualizar ela e instalar um outro sistema operacional que não seja o sistema operacional que esteja dentro dela. Essa é a finalidade. Virtualização de aplicação, né? Executar a aplicação do sistema operacional independente, executar uma aplicação independente do sistema operacional. Um exemplo disso, né, é você usar a máquina virtual. Né, na máquina virtual, Virtual Machine, né, JVM, Java Virtual Machine, eu desenvolvo um aplicativo em Java, né, e vou carregar a JVM para Windows ou para Linux e vou executar esse aplicativo sem ter que adequar ele à plataforma Windows ou Linux. Ele roda independente da plataforma.
né? Virtualização de apresentação. É a mesma coisa da derivação de aplicação, né, que permite manter armazenado, né, em servidor centralizado, e você está no usuário, né, e acessando o computador, aplicativo direto no computador gerencial, central, como estivesse acessando isso, né? Um exemplo disso é quando eu estou usando um Team Client, né, uma máquina local que ela não tem nenhum processamento local, ela se loga no servidor, ele abre uma tela para mim, né? Eu consigo fazer isso. A mesma coisa é a virtualização de perfil, né? Eu posso trabalhar com um computador local, posso trabalhar com um Team Client e vou virtualizar o meu perfil. Qualquer máquina que eu acessar de qualquer lugar, ela vai ter o mesmo perfil para mim, vai apresentar o mesmo perfil, o mesmo caminho, os documentos que eu gravar. Então é mais ou menos como se fosse uma virtualização na nuvem também, né? Você pode, por exemplo, o Chrome permite a gente fazer isso. Você loga no Chrome e o Chrome tem a mesma barra de preferências, a mesma barra para você em todas as máquinas que você acessar. Virtualização de armazenamento é virtualização na nuvem, né? Você vai pegar os seus arquivos e guardar ele no local que onde você tiver, você pode acessar isso. O Google Docs é um tipo de virtualização de Google Drive, é um tipo de virtualização disso. E a virtualização de rede, eu vou criar uma rede que ela é virtual em cima de uma rede real. Por exemplo, eu posso usar o VPN. O VPN é tipo de uma virtualização de rede. Eu vou ter dentro de uma rede pública, fazer uma ligação ponto a ponto como se a rede fosse exclusivamente minha. Né? Então a gente tem aqui diferentes tipos de virtualização. Né? Como é que é? A virtualização do hardware, o que é? Eu vou ter virtualização do servidor, eu vou ter o hardware, vou ter um programa que vai fazer isso para mim, por exemplo, o Hyper-V do Windows, né? Eu vou conseguir instalar qualquer sistema operacional em cima do Hyper-V, independente de eu ter um sistema operacional instalado ou não. O Xen também tem a mesma coisa, né? Já a virtualização de desktop, né? Eu vou ter um sistema operacional, vou ter um programa de virtualização, um exemplo no caso é o VirtualBox, em cima do VirtualBox eu vou instalar vários sistemas operacionais e vou acessar isso. A outra virtualização que eu tenho é a JVM, eu vou ter um sistema operacional com a JVM, né? E vou rodar o aplicativo independente do sistema operacional e da plataforma que eu tiver. Eu também tenho a virtualização em termos de hardware, né? Eu tenho o HT, o High Tering, é uma tecnologia de virtualização da Intel em que permite eu virtualizar núcleos de servidores que não existe. Então eu tenho primeiro multitarefa, depois veio o HT e por último veio o sistema multicore. Ok? Bom, então dito essa virtualização, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma virtualização de desktop, ou seja, eu vou pegar o meu VirtualBox, vou instalar ele no meu computador, seja ele Windows ou seja ele Linux, tá? E vou criar uma máquina virtual para instalar o Windows 10, ok? O processo que eu vou utilizar para fazer o Windows 10, né, é parecido para instalar o Linux, é parecido para instalar o Mac, né? Basta eu ter o VirtualBox. Essa é a grande vantagem do VirtualBox, né? Bom, a primeira coisa para a gente instalar o Windows 10 é ter a imagem, né, a imagem ISO do Windows 10, ok? Então, eu posso baixar aqui desse site meu, que eu baixei da Microsoft, eu posso entrar na Microsoft e baixar o último lá. Só lembrando que essa imagem que eu vou baixar é uma imagem oficial, original, porém ela tem uma data de validade. Ela só pode acessar ela durante um mês. Depois você tem que ter um serial válido para poder utilizar, né? Bom, se você quiser saber a instalação, você pode ver aqui, mas basicamente para instalar o Windows 10 você tem que ter no mínimo 2 GB de RAM para 32 bits ou 4 GB de RAM para 64 e no mínimo 20 GB de disco para 32 bits ou 64 ou 40 GB de disco para 64 bits. O Windows 10, né, assim como o Linux, não tem mais versão 32 bits. Você pode conseguir, mas ele é próprio para instalar com versão de 32 bits e pelo menos 1 GHz de processamento. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou instalar o VirtualBox no meu computador, vou na internet, na página da VirtualBox, né? Vou dar download no VirtualBox de acordo com o sistema operacional hospedeiro que eu estou usando e instalar o VirtualBox, tá? Bom,
O VirtualBox, depois que eu instalar ele, eu vou executar o executável, né? Eu vou clicar em cima do executável, vou mandar executar, e ele vai abrir essa tela para mim. Então, olha, nessa tela, o que eu tenho? Aqui estão as máquinas virtuais, né, que eu tenho instalado. Aqui são os comandos, né, para eu criar a máquina virtual, para eu descartar, para eu criar, para eu inicializar, para eu fazer algumas configurações. Aqui é os detalhes da máquina virtual, configurações próprias da máquina virtual, né, e isso daqui é para criar snapshots. O que é snapshots? São, né, cópias da tela naquele momento, ok? Bom, então, o que eu vou fazer? Se eu aqui deixei aqui 2 links, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem seguir essa videoaula aqui que ensina a instalar o Windows 10, ou então esse nosso próprio tutorial que ensina a gente a fazer isso. Então, primeira coisa, acessar o VirtualBox. Acessei, abri, vou criar uma máquina virtual. Vou criar aqui em novo e criar uma máquina virtual para instalar o Windows. Aí eu vou dentro da próxima tela que aparece, né? Eu vou selecionar o Windows 10, ele vai instalar para mim, eu vou selecionar o Windows 10, né? É sempre recomendável instalar os 64 bits, tá? Sempre recomendável você ir no site e conseguir a 64 bits, a não ser que você tenha uma máquina menos poderosa, né, com menos memória, e você quer simplesmente aprender a instalar o Windows, aí você pode pegar o 32, porque ele vai utilizar menos memória para você poder conseguir trabalhar. Tá? Você pode ir na quantidade de memória e deixar o padrão, tá? Que ele tiver lá, ou pelo menos você tem que ter 1 GB para a versão 32 bits e 2 GB para a versão 64 bits, lembrando que 1 bit seria 1024 bytes, né? Por isso que dá isso. Depois eu vou criar um disco virtual, porque eu não tenho um disco rígido, então eu estou virtualizando o hardware. Vou criar um disco virtual, né? Ele vai perguntar para mim qual disco que eu vou usar. Eu vou usar o padrão VirtualBox, que é o VDI, né? E vou deixar ele dinamicamente alocado. Qual que é a grande vantagem disso, dinamicamente alocado, e a diferencial para tamanho fixo? Que dinamicamente alocado ele vai criar uma máquina padrão, por exemplo, de 16 GB, né? E depois, à medida que eu for precisando de espaço em disco, ele vai lá e vai aumentando esse espaço para eu poder trabalhar. Se eu colocar de tamanho fixo, tá? Essa máquina ela não vai utilizar mais do que eu defini. Então, se eu falar que ele tem 20 GB de tamanho fixo, ele vai utilizar 20 GB. Se eu precisar de instalar mais discos, eu vou ter que arrumar um particionador para essa máquina virtual e aumentar o tamanho do espaço em disco. Então, o recomendável é que você deixe de tamanho fixo. Tá? Bom, agora a gente já configurou, dá um OK, faz todos os processos, aí vamos dar um boot pela ISO. Então, o que eu faço? Eu vou na minha máquina virtual, né? Clico com o botão direito dela, né? E vou em configurações, tá? Seleciono configurações. Aí em configurações eu venho em armazenamento e vou nesse espaço que vou ver um disquinho de CD e ele está vazio. O que eu vou colocar? Eu vou clicar nesse CD, tá? E vou clicar aqui e vou mandar ele procurar, né? Aonde eu coloquei o meu disco, né? A minha imagem ISO virtual. Tá? Então eu vou lá, direciono a minha imagem virtual para cá e pronto, depois disso o sistema está pronto para dar boot. Aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a máquina e vou iniciar a máquina. A partir do momento que eu fizer isso, né, o meu computador virtual vai dar o boot, né, e vai lá pegar a imagem ISO que eu baixei. Né, essa que é a grande vantagem também da gente trabalhar com sistemas virtuais. Eu não preciso ter um CD real, basta eu ter uma imagem ISO que a máquina virtual reconhece como ele como CD. Então eu vou inicializar, escolher o idioma que eu quero, né? E ele vai pedir, né, fazer as configurações de criar. Se a gente não for criar um dual boot, a gente pode deixar as configurações padrões e aí ele vai pedir um produto que eu não vou digitar nada porque isso aqui é só um teste, né? Só 30 dias só para aprender a instalar. Então eu vou deixar vazio e vou continuar. Tá? E aí depois ele vai perguntar qual o que eu devo instalar. É sempre recomendável a gente instalar o Pro, tá? Para ele poder trabalhar. E como eu disse para vocês, né, se você tiver muito espaço em disco e muita memória, né, você instale a 64. Se não, você instale a 32 bits. Tá? O sistema vai avançar, né, e vai pedir para você aceitar o termo de licença. Você aceita o termo de licença.
né? E aí ele vai pedir você para particionar o HD, né? Já disse para você, se você não for usar um espaço alocado, né, você pega esse novo sistema, dá um novo e cria uma partição toda para essa partição. Se você estiver instalando isso para uso, né, numa máquina comum, recomenda-se criar duas partições, como a gente já fez. Uma partição C para instalar o sistema operacional com pelo menos 40%, uma partição C, né, para instalar o sistema operacional, a gente faz normalmente 40 por 60, ok? A partição que vai os aplicativos, que é a C do sistema operacional, ela deve ter 40% de tamanho. A partição de dados, que é a partição D, a gente vai ter ela com 60% do tamanho. Então a gente pode criar novo, criar a partição e pegar 40% desse valor e colocar como partição C para criar um ambiente. Ou então a gente pode colocar ela toda e pode voltar, quando voltar de novo no sistema, eu vou criar uma nova partição e vou colocar uma partição da unidade como D, unidade 1, com o restante. Tá? Aí eu venho, seleciono de novo a partição, primeira partição que eu criei, que vai ser a C, para instalar o sistema operacional, a partição menor. Dou avançar, né, e ele vai começar a instalar. Ok? Ele vai falar de novo para você colocar a chave, não precisa colocar, porque a finalidade da gente é fazer um teste, né, não é colocar SO, tá? E aí ele vai fazer algumas configurações para você. O Windows Pro, né, ele te permite você usar as configurações expressas. Se você não tiver nenhuma utilidade, se o seu sistema operacional que você estiver instalando não for para nenhuma utilidade específica, você pode usar as configurações expressas, porque elas são melhores. Né? Depois disso, ele vai te pedir um usuário e senha. Né? Se você estiver na rede, tá? Ele vai pedir para você um usuário cadastrado da Microsoft. Qual que é a grande vantagem disso? Quando você usa um usuário e ele é cadastrado na Microsoft, você cadastra aí no sistema lá da Microsoft, tá? Você entra e quando você for instalar, usar o Windows em várias máquinas e entrar com esse usuário seu cadastrado na Microsoft, você vai ter, você está virtualizando o perfil. Ok? Ele vai ter mais ou menos o meu perfil desde que você tenha os mesmos aplicativos locais na máquina. Tá? Então, você instala, tem coloca uma senha, né? E vamos continuar. E aí você faz as configurações padrões que você queira e depois que você acabar, o Windows está pronto para ser usado. Você pode rebootar a sua máquina virtual e usar ela, que você vai ver que ele vai aparecer como se é uma máquina real. Essa é a grande vantagem da gente usar virtualização.